Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jandi. Eu sou o Pedro Feldon. E eu sou o Fábio. Hoje a gente está com um programa muito especial. A gente está aqui com um apicultor, aluno da Escola de Apicultura, né? Que faz o manejo pela cia da abelha, o método cia da abelha. E eu gostaria, Fábio, que você se apresentasse formalmente para os nossos ouvintes. Bom, meu nome é Fábio, eu estou trabalhando com apicultura, já estou indo para o meu 3º ano, mas fora ser apicultor, eu sou médico veterinário, sou bombeiro e com a safra em mel em si, é o 3º ano na apicultura, mas é o 2º ano de safra. Por que isso? Porque o 1º ano eu fiz os resgates de abelhas no período de safra, então os enxames que eu resgatei no 1º ano não produziu nada de mel, só foi enxame mesmo que produziu para mim no 1º ano. A partir do 2º ano que eu estou indo para a 2ª colheita de mel agora. Fábio, então sua profissão hoje é bombeiro. Fábio hoje é um veterinário, é formado em veterinária. Formado em veterinária. Mas hoje você é bombeiro. Bombeiro militar. Bombeiro militar, aqui do estado de Goiás. Do estado de Goiás. E você, uma curiosidade minha, a sua profissão, o seu cargo público de bombeiro te levou a ter esse contato com a abelha através de resgate ou foi uma paixão à parte? Bom, eu entrei no bombeiro em 2001, logo em seguida eu formei como veterinário, atuei como veterinário por um período, aí eu parei de atuar como veterinário e entrei para o ramo de apicultura. E no bombeiro a gente sempre tem demanda de ocorrências envolvendo a abelha, tem resgates para fazer. O que ocorre? No bombeiro, a gente tem muita ocorrência com enxame migratório, aqueles enxame transitório que param em residência para descansar, para procurar abrigo, procurar alimento. Aí o pessoal chama a gente para remover. Esses enxames a gente remove. Agora, aqueles enxames que estão alocados já embaixo de telhado, que não está oferecendo risco para a população, aquele ali não é atribuição nossa do bombeiro remover. A gente vai lá, avalia a situação. Se estiver oferecendo risco iminente, aí a gente faz o que é possível, remover. Mas se não estiver oferecendo risco iminente, a gente orienta o proprietário, tudinho, quanto à iluminação, não ligar a lâmpada porque vai atrair as abelhas no período noturno, e orienta a procurar um apicultor para estar fazendo essa remoção, porque não é atribuição nossa do bombeiro estar removendo a abelha que está alocada embaixo de telhado, mesmo porque uma remoção dessa demanda muito tempo. Sim. Aí você for fazer uma remoção de todo mundo que chama nesse período, a gente perde muitas horas aí numa ocorrência dessa. E sem contar que tem um centro de zoonose também que oferece esse tipo de serviço. Aqui em Goiânia, realmente, o centro de zoonoses tem um trabalho muito bom relacionado ao resgate de enxames, né, na capital. E eles, inclusive, disponibilizam esses enxames para os apicultores que tiverem interesse. Entre em contato com o pessoal dos zoonoses que muitas vezes eles fazem a doação desses enxames para os apicultores. Mas, Fábio, então quer dizer que o seu despertar para a apicultura começou por conta dessas ocorrências do bombeiro? Sim, foi por causa das ocorrências que chegavam no período de julho até outubro, final de setembro, outubro, início de outubro, tem muitas ocorrências. Né? Aí eu a partir de 2012, eu fiz o sistema de aspiração de abelha, o aspirador. Só que no começo eu tinha pegado uma aula na USP, fui em São Paulo, peguei uma aula na USP com um professor de lá e acompanhei e vi que eles fizeram um sistema de aspiração lá. Só que eles fizeram deles com sistema de caixa organizadora. E a caixa organizadora, devido à pressão, com o tempo ela quebra. Aí eu fui, a partir de 2012, montei comecei a fazer o recolhimento das abelhas, só que eu não tinha despertado ainda para criação de abelha. Eu só removia, não exterminava, não queimava, porque antigamente a cultura era queimar as abelhas, né? Sim. E até hoje, se houver risco iminente, a gente queima. Se não tiver como, né? Se for necessário, a gente queima. Não é a prática adotada, mas só em risco iminente. Aí a gente queima. Aí a partir de 2012 eu fiz esse sistema e removia as abelhas com o aspirador e soltava nas matas, nas imediações da cidade mesmo. Nos parques, nas beiras de rodovia, nas matas, onde não tinha muita habitação próxima. Aí, com o passar dos anos,
eu fui sempre acompanhando o canal, vendo vídeos sobre criação de abelha, viu o canal do Armindo, fui me interessando e assisti outros canais também, fui vendo que abriu o olho, deu aquele despertar pro negócio. Pro negócio. Assim, é viável, eu falei assim, é uma coisa viável, eu não vou ter muita dificuldade para montar o meu plantel, porque a demanda é muito grande, porque o pessoal tem, para não dizer que eu não tenho nenhum enxame de captura, esse ano entrou um enxame de captura nos meus núcleos que estavam na minha casa, no fundo do meu quintal lá, que eu guardo os núcleos, eu tirei para fora, falei assim, vou fazer asepsia neles, que no final da colheita eu vou fazer a divisão dos enxames, né, multiplicação. Aí eu coloquei o núcleo para fora e por coincidência veio um enxame voador e adentrou no núcleo e eu peguei esse enxame. Eu acho que ela que te pegou. Ela foi premiada. Porque essa daí não foi uma captura, foi um presente que você ganhou. Dos céus. Foi. Fora esse enxame que foi capturado lá no núcleo, nenhum outro enxame meu é de captura. Tudo de resgate. No meu plantel é tudo resgate. E eu tenho umas rainhas muito boas. Esse ano a minha safra me surpreendeu bastante, algumas rainhas que eu não estava dando nada por elas. E eu estudo agora fazer a troca de rainhas a partir dessas rainhas. Selecionadas já, que você viu que tem uma produtividade boa. Sim. Mas nós vamos chegar lá, Fábio. Calma lá que a gente vai chegar lá. O pessoal de casa deve estar bem curioso ainda, porque eles já devem conhecer você do nosso canal. Nós temos um resgate que você e o professor Armindo fizeram lá no Pesque Pague, né? O resgate a 8 metros de altura, no andaime, com toda a segurança. Foi fantástico e quem está acompanhando o canal já deve ter visto o Fábio lá fazendo isso. E Fábio, você já fez uns resgates muito mais altos que esse, né? Sim, eu faço. Aquilo ali pra mim tá no chão. Tá no chão. Eu acompanho já há algum tempo o canal dele, ele tem uns resgates que eu falo assim, gente, essa daí não tem como, ele vai lá e O mais alto que você fez foi aonde, Fábio? Qual altura? Olha, o mais alto até hoje foi no setor Bueno, ali na Avenida T4. Num edifício, acho que se eu não me engano a memória, é no residencial Tropical, 18º andar. Ela estava no suporte do ar-condicionado pela fachada externa. Tivemos que montar um rapel, descer e remover as abelhas e fazer o transporte. 18º andar. Fora esse, já fiz em 15º, 13º, Torres 12º. também. Torres, já fiz em Fiz uma caixa d'água, não foi? Um negócio bem alto. Não sei se era Teve no silo. Esse do silo, eu fiquei nervosa. Eu falei assim, gente, eu fiquei assim, deu labirintite só de olhar o vídeo lá de cima. Tem no silo, sim. Quem tiver curiosidade, depois entra no Instagram meu lá, vê, e tem muitos resgates. Sempre tô postando alguns resgates lá. Gente, mas o resgate que o Fábio faz é profissional, assim, ele tem todo o treinamento, tem que ter equipamento, né? Tem que ter o treinamento. Não é qualquer um que pode se aventurar, não. Porque o que acontece? Tem as normas, igual empresas. Eu tenho o curso, a NR, que permite você trabalhar em altura. Então, para você que quer fazer resgate em altura, você tem que fazer essas NRs, tudo da vida aí que precisa. NR 32, 35... Eu não sabia, eu achava que era só o medo que era suficiente. Não. O problema não é isso. O problema é que tem gente que não tem medo, e é onde acontece o problema. Isso. Né? Quando a pessoa não tem medo, eufórica demais, sabe fazer, mas não tem medo, tá um passo de se acidentar, porque aí você negligencia alguma coisa. Tem as normas, né? Tem as normas. Por isso que quando a empresa chama uma pessoa para fazer esse tipo de serviço, ela pergunta, você tem um curso da NR tal, 32 ou NR 35, por exemplo? As empresas pedem a certificação de que você tem esse curso para poder adentrar a empresa para poder estar fazendo o resgate. As empresas sérias, né? Essa norma, ela é conseguida aonde, Fábio? Porque tem muito colega apicultor que é convidado para fazer esse tipo de resgate. Não esses resgates muito altos. Às vezes em torre, às vezes em caixas d'água. A partir de qual altura tem que ter essa qualificação? Olha, tem na norma? A partir de 2 metros de altura já é considerado trabalho em altura. É bem para mim isso aí. 2, 3 metros de altura já é considerado trabalho em altura. Então,
você faz esses cursos com empresas que formam brigadistas, o Senai. De segurança mesmo, né? Eles segurança oferecem do esses trabalho. cursos de segurança de trabalho. Aí você faz esses cursos com eles e é certificado a executar esses trabalhos envolvendo na altura. Então, o apicultor, mesmo ele estando... Não basta saber mexer com a abelha. Não basta saber mexer com a abelha. Para ele fazer um resgate numa altura acima de 2 metros, as empresas sérias vão exigir a norma... NR32 ou NR35. E... Olha, gente, isso é bom saber e é bom a gente até conversar mesmo, com quem conhece. Se a pessoa tem a empresa ou tem... É a empresa que quer chamar o apicultor, às vezes comete o erro de não saber que existe essa obrigatoriedade. Porque se você acidentar dentro da empresa, quem que é o responsável? A empresa, né? A empresa. Aí a empresa vem... Aí o pessoal da segurança do trabalho vem perguntar quem que é a pessoa que se acidentou. O que ele estava fazendo lá? Ele tem um curso para exercer essa atividade? Aí se você não tem amparo. Você fica desamparado. A empresa, por mais que a empresa queira te ajudar e tem a obrigação de te ajudar, você acaba perdendo alguns amparos, porque você não é um servidor da empresa, você está prestando um serviço para ela. Entendi. Se você não é qualificado... Não, assim, gera um transtorno enorme. Isso aí, sem dúvida. E é o correto. Se existe a norma tem que ser seguida. É uma norma de segurança do trabalho, uma norma que precisa ser mantida justamente para que essa condição do trabalhador, a salubridade dele seja respeitada. Porque as empresas grandes que têm o departamento de segurança do trabalho, que geralmente o técnico de segurança do trabalho, eles vai... chegar em você e vai te perguntar, você tem um curso? Você tem como comprovar que você tem um curso para poder executar essa atividade? Aí você comprova e está tranquilo. Não, eu falo mais assim com relação a empresas menores, que não tenha... Mas as empresas pequenas, geralmente nem técnico de segurança do trabalho tem. Então, eles não importam muito com isso. Esse fato é para as empresas grandes, multinacional, empresa nacional que é muito grande. Que eles vão exigir. Eles vão pedir, igual aquele trabalho do silo lá, eles pediram para a gente comprovar que tem. Mas é importante, é um caso, uma coisa interessante, Fábio, porque, por exemplo, o apicultor que ele quer se especializar em resgate, sai eu falo clandestinidade, né? Sai do amadorismo e se profissionaliza. Olha, eu sou apicultor, eu tenho cursos de apicultura e eu sei também, estou qualificado para fazer resgate. É mais uma coisa que eleva o status de apicultor de ser um hobby, de ser uma coisa amadora, para uma coisa profissional. Olha, eu sei fazer e eu me especializei para isso. Sim, isso é importante, porque hoje o pessoal no bombeiro, o pessoal tem a cultura de falou que é a abelha, vai remover a abelha, vamos fazer o resgate dessa abelha. O pessoal tem a cultura de fazer só à noite. Mas por que é à noite? Porque nós estamos trabalhando no perímetro urbano. Geralmente eu faço no final da tarde. Mas por quê? Para poder ressaltar a segurança das pessoas que estão próximas. Eu vi até no Instagram seu, essa semana você fez um resgate de frente a uma escola ou de uma creche, não sei? No posto de saúde. Posto de saúde, isso. E você aguardou dar o horário das 6 horas para você fazer o resgate. Pra começar, porque lá o trânsito pedestre era muito intenso. Então você também tem que ter essa responsabilidade, né? Porque a pessoa tem conhecimento e fala assim, vou fazer qualquer horário, vou controlar ela só na fumaça. Não é bem assim. Quem faz o serviço sério sabe que a fumaça ajuda? Sim. É obrigatória e necessária? Sim. Mas você não controla, assim... Não controla ela 100%. E outra, prefiro trabalhar um pouquinho mais tarde, porque alguma coisa ou outra ali foge do seu controle. Quando essa situação foge do controle e você está num horário que permite que aquilo ali que fugiu do seu controle não te cause transtorno, então tá tudo tranquilo, tá dominado. Fábio, a gente sempre fala das histórias que deram certo. E os casos que não deu muito certo, que teve problema? Já teve transeunte tomando ferroada? Já teve dono de casa tomando ferroada? Como é que foi isso? Olha, teve uma situação engraçada. O pessoal me chamou para remover as abelhas, eu fui e deu certo a remoção. Mas assim, quem acabou levando as ferroadas fui eu mesmo que acabei levando as ferroadas no final. Acontece isso quando você tira a roupa no final. Antes do momento. Esse é porque o que acontece? Você faz o serviço tudo bonitinho, certinho, tudo dominado, aí no finalzinho você fala assim, agora tá tranquilo, vou tirar a roupa. É o que você tira, acontece. Aparece aquela que tava te esperando. Aquela rebelde que ficou escondida te esperando. Falou assim, eu vou esperar o momento oportuno. Eu vou pegar esse cara. Aí acontece isso, mas assim, de pedestre, levar ferroada, morador de residência, nunca aconteceu não. Eu vou te contar um caso que aconteceu, que o Pedro foi você,
O Zezinho, o Zezinho fazer um resgate. Eu, o Zezinho e o Etevaldo. E o Etevaldo. Nós fizemos um resgate de frente ao antigo extra, agora é Oba ali. Não. Foi bem mais pra cá. Foi no estacionamento da TV Serra Dourada. Isso. Aí tem uma árvore lá enorme. Enorme, 10 metros de altura. E de longe, a gente faz caminhada ali no setor e o Thiago ouviu o enxame lá em cima, muito grande. Aí combinou com os meninos, eles foram fazer esse resgate no domingo, né? Levaram andame, tudo com segurança. Ninguém tem ONR, viu? Não, ninguém tem, mas nós não estávamos na empresa, né? Aí o que acontece? Era um lote de estacionamento. Do lado de fora, na frente da TV Serra Dourada. Domingo à tarde não tinha nada que pudesse dar errado. Nós isolamos a área e ficou porque tinha gente demais para ajudar. Então ficou um apicultor ajudar, no início. Apicultor, chegou 4 caminhonetes. Foram 4 caminhonetes de apicultor. Aí fechamos a área, não deixou ninguém. Rapaz, mas não tem jeito. Parece que um cara tava caminhando na pista, lá do outro lado, falando no telefone, não, eu tô passando aqui, ó, que interessante, tem uns caras ali mexendo numa abelha e sentou no meio-fio. Vai ficar esperando. E ele falou assim no telefone, ó, eu vou ficar esperando aqui que às vezes vai que sobra um melzinho pra mim. Rapaz, eu chamei o cara e falei, cara, olha, é perigoso aqui as abelhas na hora que a gente descer, e foi um enxame muito grande. Ele já tinha anos que estava lá. Favos de quase 1 metro de altura. Lindo. Eu sei que sobrou pra ele, mas não foi o melzinho, não. Umas ferroadas. Esse cara saiu correndo e se abanando. Assim, não deu nenhum acidente, não foi nada grave. Mas foi divertido de ver, sabe? Mas quem vê... foi interessante, eu queria até comentar isso. Foi interessante, porque a gente fez tudo dentro do protocolo. Quem estava lá em cima estava com cinto de segurança, tudo certinho. E passou um carro dos bombeiros, encostou. Aí ele observou, olhou, aí eu cheguei lá na frente e perguntei, gente, está tudo bem? Aí ele perguntou, vocês são apicultores? Somos. Não, a gente reparou que vocês fizeram tudo dentro do correto aí, parabéns, e foram embora. Não teve nenhum problema com relação a isso, não. Eu achei interessante. Quando você trabalha assim com essa margem de segurança, com isolamento, evita muito acidente. Já aconteceu assim de pessoas correrem quando eu tô fazendo resgate, mas assim, tomar ferroada não. Com a abelha correr atrás, ela já corre atrás de um ou outro. Mas é os curiosos que vê você trabalhando e você fala assim, tô mexendo com a abelha aqui. Não fica aí, dá não. Uma volta, passa do outro lado da rua. Aí a pessoa insiste, querer passar do lado, insiste olhar, querer filmar. Aí acontece. Vou esperar o melzinho aqui. Não, e foi interessante porque a gente tinha colocado os carros de um jeito para ninguém encostar no estacionamento. O estacionamento é muito amplo, é quase meia quadra. O cara, ele estava do outro lado da pista, quase uns 200 metros. Ele viu a movimentação, ele fez questão de sentar no meio-fio do lado de onde ele descia a colmeia. Mas já aconteceu também o oposto. Pessoas chamarem a gente lá no bombeiro mesmo, de serviço no bombeiro. Chamou em ocorrência para avaliar o enxame, que estava na residência. A gente chegou, avaliou, e o cidadão estava em pânico, desesperado. Eu falei para ele, eu tive que ser sem educação com ele, tive que ser grosso. Eu falei assim, o senhor fica tranquilo, que o senhor está muito exaltado, o senhor está nervoso demais, além da conta. Deixa eu te mostrar que essas abelhas que não te oferecem risco. Fui lá com os colegas e ficamos embaixo do enxame, que ela estava parada num pé de laranja, no fundo do quintal dele, ficamos parados embaixo do enxame, mostrando para ele que não tinha risco. Enxame pousado, então? Enxame que estava procurando abrigo, que ele enxameou de algum local e estava parado lá na residência, nesse local na residência, e ele com medo, falei assim, o senhor está exaltado à toa, esse enxame aqui não está... Essa abelha que se brincar, ela está tendo mais medo do senhor, que essa histeria do senhor, do que o senhor está tendo dela, não está oferecendo risco assim. Aí ele queria que matasse ela, que queimasse. Eu falei assim, não, a gente não vai queimar, não faz isso não. Falei assim, aguarda 2 dias aqui no máximo, elas vão embora. Eu falei assim, o sol tá muito quente, ela tá pegando sol no local que elas estão aqui. O enxame tá parado, procurando abrigo. Eu falei assim, tem as abelhas batedoras que estão procurando um abrigo, um local protegido do sol, de calor. E elas vão embora, não vai ficar aqui nesse local aqui. Esse local aqui, eu falei pra ele, se eu ficaria 2, 3 dias, uma semana pegando sol na cabeça o dia inteiro, o senhor acha que a abelha vai ficar também? Se o senhor não fica, a abelha não vai ficar, ué. Ela vai embora com o local protegido. Aí ele ficou mais calmo. O problema que ele tinha lá é que à noite ele tinha o hábito de ligar todas as luzes no fundo da casa dele. Aí as abelhas vão não, aí o senhor está atraindo a abelha para dentro da sua casa. Se tem uma abelha lá, o senhor tem que evitar o mínimo possível de ligar uma luz assim, no quintal seu.
Fábio, e agora uma curiosidade. A gente está falando do Fábio Bombeiro, que faz os resgates. E aí, de um tempo para cá, você decidiu fazer o curso de apicultura, decidiu se profissionalizar na apicultura. E como é que foi essa migração? Como é que você começou a juntar esses enxames e levar eles para o seu apiário? Porque agora você é um empreendedor, né, da apicultura. Ô Pedro, começou assim. No Bombeiro, a gente tem um plano de carreira nosso. E o que ocorre? Eu precisava fazer alguns cursos para pontuar a minha ficha. Eu peguei e falei assim, o curso de apicultura é um dos cursos que pontuam. Oh. Vou aproveitar, vou unir o útil com o agradável. Vou pontuar minha ficha, vou aprender a cuidar das abelhas e da criação de abelha, porque a faculdade de veterinária ensina muito pouco, é só o basicão. Eu acho que para poder aprender a mexer com a abelha, mesmo tem que ser ou tecnista ou biólogo, para poder. Acho que é o curso que deve aprofundar mais sobre criação de abelha. Nenhum deles aprofunda tanto. Talvez agora, com esse surgimento da apicultura como uma opção de negócio no Brasil, eles deem mais atenção. Eles estão começando a enxergar agora. Na veterinária, a gente aprendeu o básico da apicultura, mas assim, voltado para a inspeção do mel. Para você identificar quando o mel foi adulterado, a propriedade, quando ele aquece demais, passa do ponto de temperatura dele, ele perde algumas propriedades e você consegue perceber no laboratório que houve a adulteração do mel, que ela perdeu propriedade. Aí essas coisas assim a gente aprende devido ao respoar do mapa, né? Sim. Aí a gente estuda isso em cima disso, mas assim, na prática é muito pouco. Mas vamos lá. Aí eu fiz o curso de apicultura, comecei a fazer os resgates e, por incrível que pareça, o meu comandante da minha unidade lá era muito tranquilo quanto a isso. Eu cheguei a fazer os resgates e estava guardando no quartel mesmo os resgates das abelhas. Cheguei a ter 7 enxames dentro do quartel, guardado no fundo do quartel. O quartel tem sim, uma área de 5 mil metros quadrados, então no fundo do quartel ninguém tinha oferecido risco para ninguém, eu deixava lá. Aí chegou um ponto que eu falei assim, eu preciso retirar essas abelhas daqui, porque está crescendo muito. Aí quando chegou com 7 colmeias, um colega da faculdade, olha, tem uma terra, tá parada, ninguém tá, não tô criando nada, tá abandonada, se você quiser colocar lá. Só dá um tempinho que nossa OBS, ela, de vez em quando, ela... Aí você, vamos lá, de novo. Então quer dizer que você começou a juntar no fundo do quartel, já estava com 5, 6 enxames, aí um colega... Quando eu completei 7 enxames, eu falei, conversando com os colegas da veterinária, que no grupo do WhatsApp, eles falaram assim, aí um colega me falou assim, olha, eu tenho uma terra, se você quiser colocar lá, minha terra tá parada, ela é 2 alqueiros, tá, ninguém vai lá, eu só vou de vez em quando. Eu falei assim, olha, fechou. É bom que eu tenho que ir eu vou de 15 em 15 dias, aí sua terra tem movimentação. Aí eu levei e montei meu apiário lá na propriedade dele. E essa terra é onde, Fábio? Esse apiário fica em Vianópolis. Em Vianópolis. É quantos quilômetros daqui, Fábio? 130. 130. É inviável? Porque é longe. Não dá para fazer o manejo correto que o Armindo pratica 100%. Igual, lá não dá para você fazer uma troca de rainha lá pelo método espanhol, porque você tem que estar lá vários dias. Então fica inviável. Aí eu teria que ir e ficar lá na sede. Mas assim, fora isso eu consigo fazer... Do método em si, eu consigo fazer uns 80% do método. 70%, o primeiro 80%. curso de apicultura que você fez já foi o curso da Cia da Abelha, Fábio? Ou você já tinha feito outro? Não, foi o da Cia da Abelha então? O primeiro curso foi o da Cia da Abelha. Foi o curso premium com a Cia da Abelha. Aí depois eu fiz o curso de meliponicultura pelo Senai, que eu também estou ingressando nesse mercado aí. Das meliponas. Das meliponas, mas isso aí é para criação por hobby, né? Para comercialização, nem de enxame, nem de mel, não. Isso é só por criação mesmo, por lazer. O que é legal é que o Fábio está numa situação da maioria dos brasileiros que tem o conhecimento e não tem a terra. Mas se você avisar nos seus grupos de conhecidos, você consegue... Assim, tem muita terra no Brasil podendo ser aproveitada, muita estudante de apicultura querendo começar o projeto, e é possível você não ter terra e ter... Sim, é totalmente possível. Eu comecei com ele lá, não tinha local mais, aí o local lá ficou saturado para as abelhas, aí eu conversei com o Eduardo e lotou aqui, como que eu vou fazer agora? Aí ele falou assim, não, meu tio tem uma terra com 8 alqueiros. A minha tem 2, a dele tem 8. Eu falei assim, vamos conversar com ele. Eu montei o segundo apiário lá. Também em Vianópolis? Não, esse é em Passa Quatro. Esse aí foi onde eu montei o meu segundo apiário e perdi o enxame. Se perdeu os enxames? Perdi
pra formiga, né, lá. Lá é igual o Feldman. O Hellman. Eu assisti os vídeos dele no YouTube, ele perdeu pra formiga, aconteceu comigo lá, porque eu montei e não tive fiz tudo certinho, igual manda o protocolo, só que infelizmente as formigas atacaram. A natureza, ela eu perdi. Ela é implacável com algumas coisas. A gente também já perdeu pra formiga, né? De 25 enxames que eu montei lá, eu fiquei só com 5. E agora no final me restou 1. E esse 1 já me produziu 50 quilos e nós ainda estamos há quase 30 dias para acabar a florada. E eu tenho certeza que ainda vai me dar mais uns 20 quilos lá. E as formigas? As formigas agora eu vou ter que fazer um sistema mais aperfeiçoado para evitar elas, né? Mas não desistiu não, mas né? eu não vou desistir dessa área não, que é uma área que produz bastante, então as formigas vão ter que se adequar com a apiário lá. Aí, ó. Ó, tá vendo? Mas, Fábio, que coisa interessante, rapaz. Então, hoje você está com 2 apiários. O total de comércio que o Fábio tem hoje... Não, são 3 apiários hoje. 3. Ué, e aonde está o terceiro, Fábio? O terceiro está em Roselândia. Aqui pertinho. Esse é mais fácil, tá hein, Fábio? Esse eu já consigo fazer os manejos nele, porque é pertinho. E você tem quantas colmeias em cada, então? Olha, o de Vianópolis eu tô com 25 colmeias. O de Passa Quatro, onde eu montei... Eu perdi os 25 enxames, eu já estou com 10 novamente lá. Já é os enxames de resgate que eu estou direcionando para lá. Porque os enxames de resgate não vai mais produzir mel esse ano. Eu estou direcionando para lá para eles poderem crescer e eu fazer pelo menos divisão deles no final da safra. O de Roselândia foi a abelha que a gente coletou de janeiro a março. Então já produz lá, agora? Já está produzindo. Lá eu estou com 20 enxames e desses 20 enxames... Se eu não me engano, tem 12 já produzindo. Já colhemos lá 100 e... Dá quase 40 colmeias produzindo, hein? Não. Não dá porque o de Vianópolis é só... O de Passa Quatro são só enxames de... Só tem um enxame produzindo. Né? Os outros são só enxame de resgate. O de Roselândia, nós temos 19 enxames, tem 12 enxames lá produzindo. Eu tive um problema lá também, com macaco. Bugio. Lá, o que acontece? Lá é excelente a área, lá top demais. Ela pega o sol nascente e quando dá meio-dia já pega sombra. Esse no terceiro de Roselândia. Em Roselândia. Mas em contrapartida tem um bambuzal em frente. E o que acontece? Os macacos bugio vão comer o broto do bambu. Aí eles acharam essas abelhas minhas lá, derrubaram 5 colmeias minhas lá, comeram os filhotes... Carregaram quadro pra dentro da mata, fizeram escarcel em 5 colmeias. Aí, por último, eles tentaram pegar. Eu tinha uma colmeia lá, que tava com 3 melgueiras e um sobreninho. Eles tentaram abrir ela. Aí acho que as abelhas estavam muito mais fortes do que eles correram. Correram com elas. Talvez eles entenderam o recado. O que acontece? O macaco é o bugio ou o macaco prego? Eu acho que não, lá é o bugio. É o bugio, porque o bugio é muito grande. Ele é bugio, grande o que a gente tem lá é prego. Forte. O nosso é prego. Tem um macaco lá que, assim, a gente faz um manejo, mas eu ainda gosto, me dá paz ficar olhando as abelhas, né? Aí às vezes eu fico um tempo para trás, ou eu vou sozinha na frente, alguma coisa assim. Tem um macaco que ele pega as pedras e fica assim, batendo. Pra me assustar, você acredita? Pra ver se ela vai embora. Mas assim, o que acontece? Para macaco, uma coisa legal de se fazer é você sempre amarrar as colmeias com arame. Isso. Tá? Aí ele não consegue mexer. Esse lá em Roselândia eu montei de sociedade com outro colega do quartel, aí eu já falei para ele, nós vamos ter que amarrar as colmeias para eles não derrubarem. É tanto que um núcleo que a gente levou para lá de resgate, eu falei para ele, amarra. Ele amarrou, o macaco foi lá, derrubou, ela ficou caída, mas as abelhas não foram embora. Não foram embora. Porque a não abriu, né? Não abriu. Não abriu. Aí as abelhas permaneceram lá, mesmo eles tendo derrubado ela. Mas caixa isca, principalmente a de papelão, se não amarrar direito, local que tem macaco, eles carregam debaixo do braço. É impressionante. Ele põe debaixo do braço e sai. Eu tô correndo esse risco, porque eu nunca coloquei caixa isca. Eu coloquei 3 lá para poder fazer um teste nessa área, porque tem muita abelha lá. Tem um rio próximo. Eu conheço a região, lá é bonito demais. As abelhas vão beber água no rio. Aí tem uma prainha que forma lá, à tardezinha você só vê abelha na praia. Aí eu falei assim, vamos espalhar umas caixas isca aqui para fazer um teste. Eu nunca coloquei caixa isca, eu falei assim, vou colocar umas 3 aqui para ver o resultado.
Aí agora, esse fim de semana, na segunda-feira, nós vamos lá fazer uma revisão para ver como é que tá a entrada de mel e colocar mais melgueiras nelas. Fábio, você está com 3 apiários, são quase 80 caixas, né? Pelas contas que eu fiz aqui. Ano que vem vai estar todo mundo produzindo, hein? Ano que vem todo mundo produzindo. Todo mundo. E quase 100% de resgate de abelhas. Isso. Quase 100% Quase de resgate. 100%. Para não dizer que era 100%, entrou duas que foram captura, né? Uma foi o meu sócio que capturou na residência dele, que eu deixei os materiais, e a outra que entrou na minha residência. Rapaz, mas que coisa interessante, Fábio. Então vale a pena. De todos os enxames que eu tenho, só 2 foi de captura. De captura. Então vale a pena você montar essa estrutura com enxame de resgate. Assim, você viu essa oportunidade de negócio logo de início ou... Não, eu demorei um pouco. Demorei, porque, ó, pra você ver, comecei a fazer resgate de abelha em 2012. Eu fui começar a criar em 2020. 2 anos atrás. 2020 que eu comecei a criar. E na família, como foi que foi recebido esse negócio assim, ó, eu vou começar a criar abelha? Na família, o pessoal achou assim que muito trabalhoso, porque tem que ir direto, tem que transportar. Igual quando eu vou para Vianópolis levar enxame, eu transporto aí 10. Quando no início eu levava, teve uma vez que eu levei 15 enxames de uma vez. Aí eu tinha que ficar até tarde da noite preparando os enxames, carregando a carretinha para transportar. Porque aí, para ganhar tempo, então eu ficava, na noite anterior, eu ficava até tarde preparando. Aí colocava de madrugada, levantava 5 horas da manhã para poder transportar para 7h30, 7h40, tá chegando na terra. Que aí as abelhas no percurso... Não sente tanto, né? Durante o calor. É verdade, é melhor. Aqui em Goiás não dá para você transportar durante o dia, não. Sofre demais, morre a abelha demais. Para quem vai criar abelha, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse zelo. É transtorno para você? mas é um conforto que você oferece para elas, que vai trabalhar para você. Inclusive, Fábio, tem alguns detalhes dos resgates que as pessoas às vezes não observam. Principalmente a questão da temperatura. Porque quando a gente fala que você é uma pessoa que quase 100% dos seus resgates ficam, né? Quase 100% dos seus resgates, eles se estabelecem na colmeia. Sim. O do Flávio Hellman também, aquele aluno nosso. Tem um aproveitamento muito alto, né? O aproveitamento é grande. E já tem pessoas que reclamam que pega 10 e 9 vai embora, às vezes as 10 vão embora. Mas aí você vai verificar porque não tem essa cautela com relação ao acondicionamento do enxame, com relação ao horário de transportar esse enxame, né? Isso. Eu vejo isso tudo como situações. São situações adversas que o resultado te favorece ou não no final de tudo, né? Por isso que quando eu faço um resgate, eu sempre tenho esse cuidado. Mas quando eu já faço o resgate, eu já sei qual é a abelha que vai ficar e qual que não vai ficar. Igual, essa semana eu fiz um resgate que a abelha tinha só 3 favos. Ela estava começando a fazer uma princesinha nova. Então. Eu já sei que essa abelha não vai ficar no núcleo. Mas aí o que você faz para ela ficar no núcleo? Aí você tem que entrar com a tela de escape de rainha, de ovado, né? Ali, ó. O escape de ovado para ela não sair. Mas aí o que ocorre? Eu não forço o enxame ficar no meu núcleo. Fica se quiser. Eu deixo a abelha a escolha dela, ela fazer a escolha. Porque eu não vou forçar uma abelha a ficar num local que ela não queira. Mas tem como você fazer isso. Porque ela é uma abelha jovem. Então ela tem poucos favos. Para uma abelha jovem abandonar tudo, para ela não faz diferença. Né? Uma rainha que está numa colmeia já estabilizada, com 4 melgueiras já, praticamente 3 melgueiras cheias, abandona o enxame? Abandona. Abandonou lá do meu apiário. Olha. Abandonou 3 melgueiras cheias. Do nada eu fiz o manejo nela, olhei, com 15 dias eu voltei e a abelha tinha ido embora. Eu fui observar, falei assim, tem pouca entrada de abelha nessa colmeia. Era uma colmeia forte, tava zanganeira. O que eu fiz? Retirei as melgueiras, passei para outros enxames, que eu não fui preparado para colher mel. Aí eu peguei as melgueiras, passei para outros enxames. Para elas não comerem todo o mel, né? Isso. Aí eu fiz a recuperação da colmeia, que estava zanganeira. Aí essa semana retrasada eu fui lá contabilizar quantas colmeias eu vou colher agora domingo. Aí o enxame foi recuperado. Ou seja, você tem que ter esse feeling na hora da sua criação. Você tem que estar atento a isso. Observar, né? Assim, fazer a leitura da colmeia. Exatamente. Tem que fazer a leitura do enxame seu.
Fábio, 2022, você está com a previsão, porque esse ano está uma safra muito boa, né? Tá entrando muito mel. Pedro, eu só não vou colher mel mais por falta de melgueira. É igual eu te falei em off aquela hora. Eu não vou conseguir colher mais mel por falta de melgueira, porque meus materiais, devido ter montado esse outro apiário, que está produzindo bastante em Roselândia. Foi tudo para lá, né? Eu desviei material para lá e um pouco para o outro. Aí eu tô naquela correria, colho, centrifugo e devolvo o mel, a colmeia, a melgueira para colmeia. Mas eu fui agora, domingo retrasado, eu fui no meu apiário e fiz um levantamento. Domingo agora eu vou fazer a colheita. Tem 30 melgueiras para mim fazer a colheita domingo agora. Gente, que coisa boa. Ou seja, 300 kg de mel já está garantido, aí nessa 300 kg de mel nessa brincadeira. Eu calculo sempre para baixo. Eu coloco ali numa melgueira, eu coloco de 10 a 12 kg por melgueira. Sempre que pode chegar até 15. Coloca aí mais perto. Esse daqui é o mel do Fábio, By Bis. Eu achei fantástico o seu rótulo, assim, de um bom gosto incrível. E nas redes sociais eu vejo que quem movimenta é a sua esposa, não é? Isso, ela movimenta a página da By Bis. Agora a minha página não, assim, a mesmo. Página da By Bis é ela, né? Eu achei fantástico. E existe esse Cipó-uva, Fábio? Esse é Cipó-uva. Existe esse envolvimento da família, não tem jeito, né? Não tem como, tem que ter. De uma forma ou outra, a família sempre está ajudando. E na sua casa, vocês passaram a consumir mais mel, mais produto das abelhas? Como que é? Olha, aquela tietagem pessoal agora, tá? Não, na minha casa, sim, a gente consome bastante mel. Eu não tinha esse hábito de consumir, não, mas depois que eu passei a produzir, eu peguei gosto. E a saúde? Você vê que teve os resfriados diminuíram, as viroses diminuíram? Até o meu menino pequenininho, que tem 2 anos, eu dei até o próprio para ele. Engraçado que ele, no começo achou ruim e hoje ele faz uso. Mas assim, questão de saúde, ele sempre estava gripadinho, agora ele está bem melhor, está bem melhor a questão de saúde quanto a isso. Você tem alguma resistência? Porque o que eu falo muito com o pessoal aqui é que quem produz mel ainda tem aquele negócio assim de... eu produzo mel aqui envergonhado. Eu produzo mel, assim, sabe, sou apicultor. Você fala para vender? Para se apresentar, para se posicionar como apicultor. Quanto a isso, eu não tenho vergonha. Eu me posiciono bem, faço as minhas argumentações bem, faço a minha defesa do que eu produzo e com qualidade, vocês podem ver. Não, lindo, um rótulo bonito, uma apresentação visual boa. Faz diferença, né? Isso faz diferença. Quando você pega um rótulo, que você vê um rótulo mal trabalhado, com baixa qualidade, você já fica com o pé atrás do produto. Fica descrente daquele produto. Não é que o produto possa ser... Não quer dizer que aquele produto não seja 100% original. Mas assim, você já fica com o pé atrás. E tem pessoas que gostam de ser enganado também, né? Porque ela tá sabendo. Conta pra gente aquela história que você chegou e contou agora do mercadinho. O pessoal vê que, às vezes, o próprio comerciante já fala, isso daí não é verdadeiro. Sim, o mercado. Fui fazer a compra hoje de umas frutas e fui olhar a parte de mel. Aí tinha 3 marcas de mel lá. Aí eu vi que tinha um mel na garrafa de 1 litro, sendo vendida a R$45. R$45 hoje, 1 litro, 1.400 gramas. 1.400 gramas tá de graça. Aí eu conversei com a mulher do caixa e falei assim, tá muito barato. E ela falou assim, não, mas aquele mel ali não é bom não. Aquele outro menorzinho lá, dos frascos menores, são os melhores. Eu fui perguntar, mas indaguei ela, por quê? Ela, não, porque aquele outro ali não é totalmente puro, ele tem uma mistura. Eu não quis pressionar ela, mas eu entendi a mensagem dela. Ela falou assim que ele tinha uma mistura, que o puro mesmo era o original. Eu falei assim, não, o mel bom então é o meu. Fui lá no meu carro, peguei um frasco e dei pra ela. Falei assim, usa aí, apresenta pro proprietário. Depois se tiver interesse em expor meu produto na sua loja, entre em contato comigo pelo Instagram, pelo telefone que tem no verso do meu rótulo, que vocês conseguem me achar. Ela, não, mas deixa um cartãozinho seu aqui. Eu falei assim, não, meu produto é 100%. Eu não preciso ficar deixando cartão meu para você, não. Ele já fala por si só. E se quiser encontrar o Fábio, me passa aí, gente. Aqui atrás tem todas as informações do apicultor, né, Fábio? Responsável. Tem, no verso do meu rótulo aqui tem meu endereço, tem CNPJ, tem telefone, tem a página do Instagram da By Bis. Então é muito fácil, né, Fábio? E sobra mel, Fábio? Olha, eu por enquanto, da colheita do ano passado, eu tô só com 20 quilos. Porque eu não vendo para comércio ainda. Só tem, para não dizer que eu não vendo para nenhum comércio, só tem uma lanchonete perto da minha residência que eu
Distribui o mel. Distribui para ela vender. Fora isso, eu não vendo para ninguém. Só vendo para amigos, para as pessoas que me conhecem, para a pessoa que vê meu trabalho, sabe que eu trabalho com isso. E todo mundo que comprou uma vez, comprou já 2, 3, 4. Mas o ano passado eu produzi bem pouco, né? Então se eu não me engano, acho que foi 160 kg de mel só. Porque tava minha primeira colheita foi 160 kg. Agora esse ano já tá... Só na primeira colheita que eu vou fazer lá de Vianópolis já tá a expectativa para 300 kg. A de Roselândia, que é a sensação, foi as abelhas que foram resgatadas esse ano, no começo de janeiro, que eu falei pro colega que a gente ia conseguir colher mais de 100 kg de mel, ele duvidou. Porque ele tá aprendendo, ele tá aprendendo comigo, eu tô ensinando tudo para ele. De apicultura, eu tô ensinando tudo para ele. Então, ele tá aprendendo comigo, eu falei para ele... Mas é de questionar mesmo, né? Aí ele falou assim, mas como que isso aqui vai dar 100 kg de mel sempre que nós pegamos essas abelhas esse ano? Eu falei assim, vai sim, nós não vamos fazer manejo praticamente nenhum, nós só vamos fornecer alimentação, 4 alimentação e trocar algumas lâminas de cera. Não vamos fazer mais nada, o resto vai ser elas que vão fazer. Colocamos a tela excluidora para as rainhas não subir para a melgueira. E conseguimos produzir já 160 kg de mel. Olha aí. Com essas abelhas desse ano. Então, é um negócio viável para quem está começando a entrar. E eu te falo que vende tudo, viu? Vende. Tem mercado. Quando você anuncia na rede próxima, vai passando de um para o outro e vende tudo. Meus clientes gostam muito de favo. E eu fiquei sem favo, porque vendeu tudo. Então, e tem um valor agregado muito alto, né, o favo. O favo tem uma representatividade muito boa. O pessoal gosta bastante do favo. Não, dá uma elegância numa recepção, você servir queijos ou frutas e coloca um favo. Então, é muito bonito mesmo. Aí eu fiquei, para os meus clientes, eu fiquei devendo essa parte, porque eles queriam o favo e eu só tinha o mel engarrafado. Aí... Aconteceu com a gente ficou tão empolgado, foi no ano passado, para centrifugar o mel... Que aí, tipo, a gente deixou umas 2 melgueiras separadas para não desopercular, né? Para ficar com os favos. Quando a gente viu, a gente estava trabalhando tanto que foi tudo. Acontece. Quando a gente viu, tinha feito tudo. Eu falei, poxa, mas... Comigo aconteceu foi o inverso. Eu invasei mais garrafas de 500 gramas. Né? Porque eu pensei assim, o pessoal não vai querer pagar 60 reais num quilo de mel. Porque hoje eu vendo o quilo do mel a 60 reais e meio quilo eu vendo a 35. Aí eu pensei assim, o pessoal não vai querer pagar, vai achar caro. Não estava acreditando na qualidade do meu produto. E, por coincidência, eu invasei pouco. Aí o povo acabou o meu de 1 quilo. O pessoal queria de 1 quilo e eu não tinha para fornecer de 1 quilo. Aí eu tive que fazer o seguinte, alguns amigos, eu dava 2 frascos de meio quilo. Na promoção. Pelo valor de 60. É o que a gente teve que fazer também. O que eu tive que fazer foi isso. O nosso caso é engraçado, mas as pessoas elas não compravam. Ainda não compram. Vai da região, né? Vai da região. Vai muito da região. A gente teve dificuldade de vender o de 1 litro. De 1 quilo. De 1 quilo, desculpa, de 1 quilo. De 1 quilo, né? Mas os de 500 sai demais. Eu não trabalho com vasilhame de 1 litro. 1 litro. Fica muito caro. Fica caro e o volume é grande, a pessoa acha que vai demorar a consumir e tem medo de falar assim, mas o mel vai cristalizar. Eu falei assim, olha, pode ocorrer se você levar ele para geladeira. Aí se você levar em baixa temperatura, qualquer mel assim, o mel lá em casa, ele cristaliza o fundinho. O fundo, mas a gente já descobriu por quê também. A gente mora no 18º andar e em algumas épocas do ano dá aquela queda de temperatura na madrugada. E a janela da cozinha fica sempre aberta. Aquela porta da cozinha fica sempre aberta. É normal acontecer. Como tem pouco mel, ele dá uma cristalizada dele cristalizado, você acredita? É mais saboroso. Nossa, você pega passar no pãozinho assim, o mel cristalizado, gente. O mel cristalizado ele vai fazer uma função de geleia. Você pega a geleia e não passa no pão, aí você passa o mel cristalizado. É muito bom mesmo. Muito gostoso. Fábio, prazer ter você aqui com a gente, cara. Eu acho que o pessoal vai ficar animado com todas as histórias que você trouxe pra gente aqui. É uma história real, assim, é porque só a gente ficar falando também, fala assim, a gente não conhece ninguém. E a gente traz, assim, existem provas reais
de que dá certo, de que profissionais é possível. que adentram para a apicultura como uma opção, igual você falou, seu plano de carreira dentro foi um plus para o seu plano de carreira dentro da corporação, né? E hoje, querendo ou não, já é uma segunda fonte de renda, além de ser algo muito gostoso, né, Fábio? Olha, não é me exaltando não, mas assim, dentro do bombeiro, hoje eu sou uma referência aqui em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, em outras regiões em Mineiros, tem outros colegas também que trabalham com isso. Não só eu, dentro do Corpo de Bombeiro, faz esse tipo de serviço, tem vários bombeiros que exercem essa função, mas assim, entre todo mundo que trabalha com essas abelhas, eu acho que hoje eu sou o que é mais reconhecido. Mais bem sucedido na apicultura. Não digo bem sucedido. Dentro da corporação eu digo assim, quando fala assim, mexeu com abelha, é o Fábio. Eles lembram de mim. É Virou o uma Sargento referência. Dias. Virou uma é o referência. Sargento Dias. Ah, é Sargento Dias, Fábio? Lá? No bombeiro é Sargento Dias, né? Aí eles falam assim, é o Sargento Dias. Olha. Aí, fora as outras pessoas que mexem, né, com a criação de abelhas. Tem outros bombeiros que criam, mas assim, em Goiânia e Aparecida de Goiânia, se você perguntar quem que é o bombeiro que cria abelha, pode ter certeza. Fábio, e na corporação, você vende muito mel? Tem muitos colegas do bombeiro que consomem, sim. Olha aí, cara, que Muitos legal. colegas. Então, dentro do próprio serviço, você já tem Já tenho meus clientes. Os clientes. Mesmo não sendo a sua fonte principal de renda, assim, para outras pessoas pode ser. E é uma fonte muito boa de renda, viu? É uma fonte de renda que não te obriga a estar sempre ali, diariamente. Não te ocupa tanto, né? Te ocupa... O período que vai te ocupar o seu tempo é na época de colheita, é os manejos. Mas passou esse período, você leva o dia a dia tranquilo. Eu e o Pedro, a gente tem um negócio assim, é cansativo, às vezes você fala assim, gente, é sol, é quente, soa, mas é bom. É gostoso. Olha, para falar a verdade, quando eu vou para Vianópolis, eu vou de manhã cedo, 7, 8 horas eu tô chegando lá e eu gosto de sair no final da tarde, mas eu vejo o dia passar ali, ó, com o piscar dos olhos, é prazeroso, eu faço com o maior prazer. E o dia passa e você nem percebe que o dia passou. As outras pessoas enxergam assim, é cansativo, é trabalhoso, talvez não tenha tanto retorno. Mas pra gente que está trabalhando, a gente consegue enxergar diferente. Com muito carinho, porque é algo que a gente faz por prazer, né, Fábio? E hoje, Pedro, com aquele resgate que a gente fez lá no Pesca e Pague, o Armindo fez a divulgação daquele resgate, e ele falou assim, olha, seus seguidores no Instagram vão dobrar. E aí eu falei assim, não, que dobrar, moço, isso não acontece assim da noite pro dia. Não, dobrar não, vai triplicar. E realmente triplicou. Tá vendo? E hoje o pessoal me chama no privado lá no Instagram pedindo orientação. Ô, Fábio, vi seu vídeo aqui, como que a gente faz aqui com o manejo, com o resgate, como que eu faço para essas abelhas não fugirem, não irem embora, não abandonar a caixa. Ah, tá sem rainha, tô com muitas realeiras aqui. Me pede ajuda para me orientar como que eles vão proceder. E é bom poder servir também. Eles falam assim, eu tô fazendo um curso com o professor Armindo lá, tá, me dá uma dica aqui, como que eu faço? Olha, se tem uma coisa que eu não nego, é conhecimento para os outros, porque a gente vai morrer e o conhecimento vai se perder. Ou seja, se eu tenho conhecimento para transmitir, eu transmito para as pessoas. Não importa, não. As pessoas falam assim, mas você está dando uma consultoria de graça. Não. Ou uma concorrência, não tem isso, né? Eu vejo não é uma consultoria, eu só estou dando um esclarecimento para a pessoa que está em dúvida. Importante. Uma ajuda, né, Fábio? É uma ajuda. Assim, se a gente não puder ajudar as outras pessoas, é algo que faz parte da evolução do ser humano. Sim, a gente ajudar o próximo. A gente tem que ajudar, igual, eu faço meus resgates lá, eu cobro. Mas tem pessoas que eu não cobro. Tem pessoas que é carente, que tem poucas condições financeiras, eu vou cobrar dessa pessoa? Não vou. Aí o pessoal fala assim, mas você vende o mel que você pega nesses resgates? Não, eu não vendo. O que eu faço com esse mel? Eu guardo para fazer a alimentação das abelhas no período de escassez de alimento. Até porque a gente estava até comentando isso hoje no Café com Mel, tem muita gente que não tem essa noção. Mas, geralmente, o mel que você faz do resgate, ele não é o próprio para o consumo. Não é. Se for dentro da cidade, pode descartar. Pode ter certeza que ele não é puro. Não é puro. Aí você vai vender um produto que não tem a qualidade daquele que é produzido nas suas... De uma florada limpa, né? E outra coisa, não é só essa questão. Você vai fazer um manejo dentro de um telhado, né? Ali tem aquele cisco que cai, tem ninho de rato, tem pombo, você entendeu? barata. Então, assim, a abelha ela é muito limpa?
Mas o ambiente, o ambiente não é adequado. O ambiente é insalubre demais. Aí, entendi. Em caixa de esgoto, já tanto de enxame que eu já retirei em caixa de esgoto, o povo pede o mel para consumir. Eu falei assim, gente, esse mel aqui não tem condição de consumir. Tem muita barata aqui. Eu falei assim, eu não consumo. Eu falei assim, ó, se você quiser, eu te dou um mel meu que eu produzo para você, mas não consome isso aqui não. Eu vou voltar aqui depois para recolher a colmeia. E trago o mel para você. Trago o mel para a pessoa, levo o mel para a pessoa, porque a pessoa quer tanto mel que eu falo assim, não, eu te dou um mel meu para você não consumir isso aqui, que eu sei que o local está impróprio, eu vou deixar a pessoa consumir o mel que está impróprio só porque ela quer. Aí e mel é uma coisa, o mel ele é um produto que ele encanta. Ele encanta, né? Todo mundo, assim, antigamente, eu falo que antigamente o mel ele era tão raro nas residências que o mel era usado uma colherzinha para remédio. Essa abundância que a gente está tendo acesso hoje, ela tá vindo dessa geração agora por questões de nutricionistas, até de uma modinha que, graças a Deus, veio para ajudar com esse movimento de saudável, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Que trouxe esse elemento para a mesa do brasileiro. É verdade. Porque antigamente a gente não via mel, via aquele caro. Quando eu era criança tinha mas mel o caro caro. Não é mel, né? Aí você descobre... Já vem no rótulo falando que não é mel. Falando que não é mel. Mas vendia-se como mel. Mas as pessoas não têm o hábito de ler o rótulo. Compra pensando que é mel. Algumas pessoas compram pensando que aquilo ali é mel. Porque não tem o hábito de ler. E é muito bom agora a gente poder ter esse produto. Fábio, e a gente vai voltar a conversar depois da sua colheita, tá combinado? Pedro, eu estou sempre à disposição. Igual eu falei, aquele dia que vocês me chamaram para fazer o resgate, eu fui. Me chamou hoje, eu vim aqui e estou sempre à disposição. Quando me chamarem, pode ter certeza que eu não vou negar. E aqui, gente, vocês vão ver que enquanto a gente está conversando, nós vamos colocar algumas fotos, algumas imagens dos resgates que o Fábio faz, tá? Quem quiser acompanhar o Fábio, nós vamos colocar o Instagram dele aqui embaixo para vocês também, tá? Fábio, pra gente foi um prazer ter você aqui no nosso Pó de Mel. Eu que agradeço o convite de estar com vocês aqui hoje. É uma oportunidade de divulgar esse trabalho, assim, esse sucesso. Sim, eu considero que para mim é um sucesso e que está alavancando cada ano após ano. Esse apiar de Roselândia, nós estamos com a expectativa de chegar a uns 200 a 250 quilos no final da colheita. E pro ano que vem eu falei pro meu sócio... Pode falar. Pode falar. E pro ano que vem eu falei pro meu sócio que ali tem capacidade de a gente chegar nos 800 a 900 quilos de mel naquela região. Amém. Porque nós vamos fazer a multiplicação dos enxames e vamos trabalhar com em média de 60 colmeias lá. Ainda tá com quantas lá, Fábio? Estamos com 20. Com 20 colmeias. Tá na média de quantas melgueiras nelas? Cada uma tá com média de 5 melgueiras. Hoje? Hoje tá com 5 melgueiras cada uma, mas no início tava com 3. Fábio, a gente vai ter que ir lá filmar, Fábio. Nós vamos ano que vem nós vamos, quando tiver tudo organizadinho, que tiver estabilizado os enxames. Às vezes a gente está colheita, de repente, se você quiser mão de obra. Se você quiser mão de obra na colheita, a gente vai organizar para fazer um mutirão para te ajudar lá. O que acontece? Nós vamos fazer a divisão dos enxames lá e vou pegar os enxames de Vianópolis, vou dividir também, vou desviar para lá, porque lá é uma região que produz bastante. Verdade. O mapeamento de lá o mapeamento lá comporta as 60 comércios que eu quero trabalhar. Vou trabalhar com 30 em um local na propriedade e 30 em outro local dentro da mesma propriedade. É bom ver esse brilho no olhar, se vai dar certo, vai trabalhar. Legal. E é bom porque a gente sabe que você investiu em conhecimento e dedicou seu tempo nisso. Então, você merece todos os créditos que você está recebendo agora, Fábio. Parabéns. Agradeço, muito obrigado. Parabéns. Foi muito bom. Algum comentário, alguma sugestão, deixa no descritivo aqui nos comentários do vídeo. E foi muito bom, obrigada por ter vindo e até a próxima, né, gente? Até mais, Valeu. gente. Um abraço.